quando a gente fala de direito autoral, que se tem que ter uma certa criação, isso significa uma palavra super importante no direito, que é originalidade. A gente vai sempre diferenciar obra original de obra derivada. A obra derivada, normalmente ela é um reflexo, uma continuidade, um subproduto, uma alteração, uma melhoria de uma obra original. Obras derivadas têm que ser autorizadas pelo autor original, ou aquela obra original tem que já ter caído em domínio público. A gente vai falar melhor de domínio público. O que é importante destacar agora, já que o assunto veio à tona, é que não é porque está na internet, que está publicado, que está público, que caiu em domínio público. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A gente que fica triste, as pessoas ficam, poxa Patrícia, mas me diz quanto tempo que leva para cair em domínio público. 70 anos contados a partir do ano seguinte da morte do autor. Aí a pessoa faz aquela conta, poxa vida, as músicas, as coisas que eu mais gosto, acho que não deu tempo ainda de cair em domínio público. E é claro que se discute por uma lei nova esse tempo. Por quê, gente? Por que 70 anos? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Todo mundo sabe que não é muito fácil morar com pessoas que se dedicam às artes, à criação. Às vezes um inventor, um cientista, ele passa a vida inteira dele tão dedicado àquilo que nem lembra da família, nem lembra em pensar da família, nem nada disso. E também, numa época em que o mundo era tão grande e as pessoas estavam mais limitadas nas fronteiras físicas, era difícil um autor ficar conhecido muito rápido. Levava tempo, anos para ter fama, para a obra dele valer alguma coisa. Então se dava um tempo de proteger em vida, durante todo o período de vida, e depois mais 70 anos que ele morreu, que era uma forma de retornar, remunerar a família, os herdeiros, porque tem pessoas que ficaram famosas na história, a sua obra se tornou relevante depois dele ter falecido, ou dela ter falecido. Então quer dizer, o que adiantava proteger só enquanto estava vivo? Aí a pessoa ganhou um tostão, né? Às vezes morreu na miséria, foi enterrado como indigente. Pelo menos depois, se a fama vem, podia ter uma garantia para a família. Então isso é só para dar uma explicação rápida do como que se chegou nos 70 anos. Talvez para essa sociedade atual, que as pessoas ficam famosas rapidinho na rede social, seja muito tempo. Mas isso é uma discussão que não só está ocorrendo no Brasil, como também internacional. Então a Lei de Direitos Autorais, ela define que autor é pessoa física. Não existe autoria de pessoa jurídica. Não tem como. Você não pensa, a PJ, pessoa jurídica, é uma ficção. Uma pessoa jurídica não cria. Ela depende que alguém, uma pessoa física, tenha criado. Então, o autor é só pessoa física. E o titular pode ser tanto a pessoa física do autor, como uma pessoa física, uma pessoa jurídica que ele tenha feito a cessão dos direitos autorais. Então ele pode fazer essa cessão, né? Eu criei, vou passar para você e posso tanto passar para uma pessoa física quanto jurídica. Isso normalmente acontece através de contratos e termos de cessão, que é o que a gente chamaria aí de uma transmissão feita entre vivos, né? Mas também pode acontecer por herança, como a gente já vai ver no detalhamento do curso. Então uma questão agora para você: por que proteger o autor? Né? Do que a gente está protegendo o autor? Em geral, a gente está protegendo o autor em duas camadas de direito. Uma é o moral, né? É aquilo que faz você garantir a ele a menção de autoria. Aí vem todo um conjunto de direitos morais. E o outro é o patrimonial, que, como eu já disse, se o autor quiser distribuir gratuito, ele pode, mas é prerrogativa dele. Eu não posso distribuir por ele e aí sabotar a capacidade dele explorar economicamente a sua obra. Tem que partir do autor isso. E se ele cedeu para uma empresa, essa empresa se tornou titular dos direitos autorais, vai caber a ela decidir se quer explorar onerosamente, cobrando, ou gratuitamente para aquele autor.
Então fica aí um quadro agora para vocês olharem, para você olhar, que é justamente o resumo das recomendações de direito autoral, os dois principais artigos que traz o que protege direito patrimonial e o que protege nos direitos morais. O patrimonial está no artigo 24 e o moral está no artigo 29. Então fica detalhado que reprodução parcial ou integral, eu reproduzir parcialmente uma obra depende de prévia autorização, fazer edição depende de prévia autorização, adaptação, tradução. E é por isso que quando as pessoas aprendem mais sobre direitos autorais, passam a ver que, nossa, às vezes até professor de faculdade não está cumprindo com a lei em vigor. É importante destacar, e a gente vai mencionar isso no curso, que tem um jeito certo de fazer uso de uma obra, até para você estimular que as pessoas conheçam aquele conteúdo, sem que você concorra com ele. Porque há uma margem aí de incidentes que não está no direito autoral. Há uma margem de infrações de direito concorrencial, de eu passar a concorrer com aquele que está vendendo a obra. E assim eu acabo esvaziando a capacidade de exploração econômica. Então, é importante destacar que existe tanto a proteção no âmbito do direito moral, que até o que envolve o direito de portfólio. Então, mesmo um autor que foi contratado sob encomenda, isso é muito comum com profissionais de criação. Fui contratado para fazer algo. Aquilo que eu fiz é do meu contratante. Ele me pagou, é dele. Mas eu posso mencionar no meu portfólio. O que mudou nos últimos anos? É que aquele portfólio que o pessoal carregava debaixo do braço ficou digital. Então, na hora que eu coloco na internet, eu não estou apenas com o meu portfólio, eu estou publicando. E publicação sempre é algo limitado e que exige prévia autorização, né? Publicar, distribuir, editar, são todas características de prévia autorização. Então é importante, e você vai ver, ter bons contratos nessa área. O contrato que tira a dúvida, que está detalhado, que explica o que eu vou poder fazer com aquela obra ou não, o que ficou combinado entre as partes. Essa história de fazer trabalhos, desenvolver conteúdos, tudo no gogó, tudo no, na parceria, sem deixar claro por escrito como é que vai ficar a divisão, a distribuição, se alguém pular fora do projeto, você tem que mencionar o nome ou não, normalmente dá dor de cabeça lá na frente para quem vai usar o conteúdo. Então, em resumo, a Lei de Direitos Autorais é uma concessão de um monopólio, ele dá uma exclusividade de exploração de um conteúdo para o titular. E lembrando, o titular é tanto o autor, que é sempre pessoa física, como também a empresa ou pessoa física para quem ele tenha transmitido os direitos autorais. Para proteger, não precisa de registro, nós já falamos a respeito disso, mas é importante a prova de anterioridade. Então, é recomendável que se proteja na Biblioteca Nacional, até o website é protegido na Biblioteca Nacional ou mesmo no INPI. Cada uma dessas instituições está na internet, pode ser acessado pelo site e ela descreve quais são as obras passíveis de registro junto a ela. Normalmente paga-se uma taxa e aí você tem a proteção concedida. Há casos em que há necessidade de fazer alguma verificação, mas isso não é no âmbito do direito autoral, isso é da propriedade industrial, quando a gente vai registrar marca e patente, que tem um lapso de tempo para que alguém se oponha àquele registro. No direito autoral não existe isso, você simplesmente faz o depósito daquele conteúdo e gera uma prova de anterioridade a respeito dele. Existem casos em que alguém sai correndo lá, registra algo porque ficou sabendo que o outro pensou e faz na frente dele. Aí aquele outro vai ter que juntar prova
para mostrar vários elementos que mostram, né, que ele tinha feito aquilo, que ele tinha criado. Por isso que é bom guardar até aquele papelzinho de pão. Às vezes você sai, tem ideias com os amigos, anota, né? Não custa nada guardar, registrar. Quanta gente que fala, olha só, eu pensei aquilo antes dele, só que ele foi mais eficiente do que eu e implementou. Como não dá para proteger ideia genérica, acaba que o primeiro a implementar ganha vantagem nessa parte de proteção jurídica, né? Então dependem de autorização prévia e expressa para que você possa fazer uso de um conteúdo, de um autor, como a gente colocou, reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação, a tradução e até a inclusão em fonograma ou obra audiovisual. Tá? Eu destaco isso porque hoje as pessoas buscam conteúdos na internet para criar seu próprio material, são as referências. E a gente vai ver na parte das infrações o quanto às vezes uma referência vira plágio. Qual é o limite, né? Há às vezes um limite sutil até onde que eu estou me referenciando em algo que eu li, que eu achei legal. Poxa, conheço uma história, ela é assim, é uma moça que vai e que acha um lobo mau no meio da floresta porque estava levando uma cesta para a vovozinha. Você conhece essa história? Então, será que eu posso fazer uma igualzinha, só que de outro jeito? Um pouco diferente? Né? Até onde eu consigo dar aquela proteção completa da própria história, o enredo, caracterização de personagem, né? Às vezes é difícil pensar assim, quem copiou de quem, né? Quem é que vem o primeiro? Há várias discussões assim, não só no Brasil, mas em outros países. O assunto de direito autoral não é fácil. Até porque normalmente quem cria não vai atrás de gerar a proteção logo no início da criação. Só lembra disso depois que alguém pegou. É aquela história do reativo, só depois que aconteceu o problema é que vai atrás. Então, só para a gente poder reforçar, existe uma previsão na Lei de Direitos Autorais que talvez seja a mais importante de todas. E eu sempre falo isso para empresas, né? As empresas têm funcionários que criam, terceirizados que criam, e a empresa por si só, por ser uma pessoa jurídica, não é criadora de nada. Ela recebe por cessão, como nós já dissemos. É a previsão do artigo 4º da lei. O que ele diz? Ele diz que o direito autoral deve ser interpretado restritivamente. Então, em caso de dúvida, o juiz decide em favor de quem? Do autor. Porque o direito autoral protege quem? O autor. Então, tudo aquilo que eu não quero deixar margem à dúvida, isso é importante para quem contrata, tem que estar detalhado no contrato. Nós vamos dar algumas dicas do que constar ou do como tratar isso em contrato, e é super importante estar detalhado, porque em caso de dúvida é favorecido o autor, né? Então a transferência pode acontecer. Como é que eu posso definir aí algumas categorias que impactam direitos autorais? Ele pode ser transferido então entre vivos, contrato, termo de cessão, causa-morte por herança, ele pode ser universal ou singular, ele pode ser completo ou parcial, né? A transferência ser completa ou parcial, só uma parte dos direitos, e pode ser gratuita ou onerosa. É muito comum a cessão onerosa, mas também, desde o advento da internet, do crescimento aí até das redes sociais, tem havido muito compartilhamento de conteúdo gratuito. Inclusive, é aquela história que a gente tem sempre que refletir. Existe almoço grátis? Não. Quando eu uso um serviço digital que me oferece algo gratuito, normalmente o que ele quer em troca? Conteúdo. Então hoje, às vezes você participa de uma promoção em que uma empresa vai dizer, mande a frase, mande o vídeo, mande a música, e lá no regulamento, o que ela vai colocar? Que ela pode fazer o uso daquele conteúdo, e você fez sessão gratuita para ela para poder participar da promoção. Então, o importante é que esteja combinado antes. Se vai ser cedido gratuitamente, tem que estar claro. De novo, eu sempre vou interpretar em favor do autor. Então, se não está escrito lá sessão gratuita, então ela é onerosa. Então, vão ter que me pagar.
às vezes chama para você participar de um projeto, dá umas ideias aí pra gente, para ver o que vai ser feito. Se não ficou claro que a ideia que você deu não ia pagar nada, você vai ter direito a receber sim, porque a interpretação vai ser favorável para o autor, né? A lei trata ainda de 4 itens super importantes para colocar em contrato. Definir sobre uso, então qual é a modalidade de uso, a finalidade, posso restringir o número de vezes, usar apenas uma vez, usar no máximo 3 pessoas, posso restringir no tempo, o preço, gratuito, não é, vai pagar mais de uma vez. Olha, se você usar na TV, que é uma mídia, é um preço, na internet é outro preço. Tudo isso pode estar claramente colocado no contrato. O lugar, se você não diz qual o lugar que vai ser usado o direito autoral, ele não vai subentender que é global, que é o mundo, vai sempre interpretar que o lugar é aonde as partes estabeleceram o contrato. Então, se elas estão no Brasil, vai ser só para o Brasil, não é para o mundo. E olha que interessante, se você não disse nada sobre o lugar, eu vou interpretar que é no Brasil porque nós estamos no Brasil. Então, se eu botei na internet, eu estou cumprindo ou descumprindo o contrato?